Olá a todos da Escola Israel Leocádio. É com enorme prazer que eu venho aqui mostrar o primeiro vídeo da eletiva de interpretação da dinâmica espacial. Aqui é o professor Eduardo Marques. Espero que todos estejam bem. O assunto é entendendo o espaço a partir da sua evolução natural. Vamos lá? Primeiro, sobre como originou o universo e a Terra. Esse espaço que nós temos não se resume apenas naquilo que nós podemos ver no nosso planeta, mas nós somos resultados de um grande evento que originou o universo. E a teoria mais aceita sobre a origem e a evolução do universo é o Big Bang, não é? Então, se entende que o Big Bang ele foi um grande evento que iniciou em um ponto do universo e que tudo estava concentrado, todo o material do universo estava concentrado em um mesmo ponto, não é? Esse ponto acabou sofrendo aí uma grande explosão por conta da alta pressão e temperatura gerada, como se fosse uma panela de pressão, não é? Então, após essa explosão, todo o material que estava concentrado acabou se espalhando para todos os lados desse espaço sideral, não é? Então, alguns materiais acabaram se juntando, formando astros como a Terra, né? Acabaram se juntando como se fosse flocos de argila em um copo de água, não é? Como se eles formassem aí bólidos, não é? Fazendo uma comparação bem grosseira, não é? E a tendência é que esses materiais continuem se espalhando, não é? Continuem se afastando, não é? A ideia é que esse espaço está em expansão, está em uma expansão enorme, mas a pergunta é: para onde nós iremos e que energia é essa que faz com que esse espaço esteja se expandindo? Que energia é essa que faz com que os astros estejam se separando? Vamos lá para os questionamentos, que é importante para a ciência. O termo Big Bang foi postulado por Fred Hoyle na década de 50, né, para o início do universo. Então acreditava-se que o universo era finito em idade e matéria de várias idades, átomos antigos como recém-formados do nada. Atualmente é a teoria mais aceita, como eu falei, né? Então entende-se e acredita-se que o universo se formou há 14 bilhões de anos, onde todo o material do universo estava concentrado em um minúsculo ponto, que era bem menor do que a cabeça de um alfinete. Dá para imaginar isso? Essa energia estava concentrada em um único ponto, né, com densidade imensurável, que é a chamada singularidade. Como toda a energia estava nesse ponto, tempo e espaço não existiam. O tempo ele surge quando essa singularidade, quando esse ponto começa a evoluir, né? Quando essa matéria começa a sofrer mudanças, né? E essas mudanças elas podiam ser quantificadas. Quer dizer, se nada muda, o tempo é desnecessário. Poético, né? Instabilidade, ele provocou a expansão dessa energia, né? Quer dizer, essa instabilidade, ela provocou uma expansão semelhante a uma explosão. A relação de espaço e tempo formulado aí e pensado de forma brilhante pelo cientista alemão Albert Einstein, né? Primeiro entendia que nada existia fora dessa singularidade. O tempo e o espaço eram nulos. O Einstein ele demonstrou que o espaço e o tempo estavam totalmente relacionados, conectados,
eram fatores que não existiam de forma separada. Eram fatores que evoluíam conjuntamente. Então o espaço e o tempo, eles são relativos, e vai depender do referencial. Como assim? Ora, o tempo e o espaço podem mudar dependendo do ambiente, da situação, do momento, do instante em que nós vivemos. Então, o tempo e o espaço são relativos, depende do momento. E nada na natureza é mais rápido que a luz. Quer dizer, nada é mais rápido do que 300 mil km por segundo no vácuo. O Einstein, ele postulou que se um objeto fosse viajar em velocidades próximas da luz, o tempo passaria mais devagar. Na velocidade da luz, o tempo simplesmente para. No entanto, para um observador parado, o tempo passa mais depressa. Portanto, o tempo e o espaço é relativo a um referencial, a um momento, a um instante, a uma situação. A consequência é que o tempo que se dilata passa devagar. O Einstein ainda discutiu sobre uma relatividade geral, quer dizer, o tempo, o espaço, a gravidade, a massa dos astros, de tudo aquilo que existe no universo, estão relacionados. A massa dos corpos celestes deforma o espaço-tempo ao seu redor. A gravidade é o resultado dessa deformação, e a distorção será maior tanto quanto a massa. Os planetas, eles têm um certo peso, eles têm massa, e eles estão se movimentando em um universo que podemos comparar como se fosse um tecido. Então, quanto mais pesado for aquele astro, maior vai ser a deformação do tecido do universo, né? E isso vai fazer com que existam mudanças e alterações dos movimentos em torno desses objetos mais pesados. O espaço curvo no entorno do Sol, por exemplo, ele dilata o tempo da luz de uma estrela que passa mais próxima, pois a massa do Sol é suficientemente grande para gerar um campo gravitacional e ele desvia a luz, gerando uma curvatura no espaço-tempo. Então, a luz que vai passar aqui, ela vai ser desviada por conta dessa deformação do espaço-tempo de uma grande massa que é o Sol. Atualmente, o universo só pode ser estudado dentro de regiões em que a luz se propaga desde o início do Big Bang. O espaço ou matéria restrita a se mover em velocidades menores que a luz pode ser mais do que o visível. Nas observações pelo telescópio Hubble, tem se mostrado que o universo está se acelerando, a sua expansão, como falamos lá no início. Mas esperava-se que houvesse uma desaceleração devido à atração gravitacional. De fato, o que ocorre não são as galáxias em si que estão aumentando sua velocidade, mas o espaço entre elas que aumenta a velocidade. Se a gente for observar que esse pão, as distâncias entre os flocos desse pão, eles estão bem menores no início do cozimento desse pão. Com o passar do tempo, depois de 1 hora de cozimento, esse bolo, esse pão, eu disse pão, mas é um bolo, ele acaba dobrando o tamanho da distância entre esses flocos, entre esses pedaçozinhos aqui do bolo, E as velocidades, elas vão ser calculadas, por exemplo, de A a B, 1 cm por hora, A a C 5 cm por hora e A a D 16 cm por hora. Que implica dizer que a cada hora a distância dobra. Quanto mais distante, maior a velocidade de afastamento. Isso nos dá a ideia de que a velocidade de expansão, de afastamento dos astros no universo está sendo cada vez mais acelerada, O efeito pode ser intrínseco da geometria do universo, a constante cosmológica de Einstein, que alguma força que não dá para detectar, que seja indetectável, está associada a uma energia desconhecida no vácuo do espaço, chamada de energia escura, a Dark Energy.
A energia escura atuaria como uma força antigravitacional, aquela que está repulsiva, aquela que afasta e não aquela que aproxima. A força gravitacional aproxima, a energia escura está afastando. É o que está fazendo com que o universo esteja em constante expansão. Em larga escala, o universo ele se comporta de maneira exótica. As galáxias em espirais giram em um centro comum de rotação devido à força exercida pela gravidade. Apresentam velocidade de movimento maiores do que o esperado pelas suas massas, difere da velocidade esperada, partindo do cálculo da densidade da matéria invisível. Tal velocidade de rotação sugere que a matéria presente nas galáxias deveria ser em torno de 5 a 6 vezes maior do que a observada. É bastante razoável postular uma forma de matéria que não possa, até o momento, ser vista ou detectada e que permeie abundantemente o universo, a matéria escura Dark Matter. A matéria escura parece não interagir com a luz, no entanto, interage com outras partículas subatômicas, podendo interagir fracamente ou invisivelmente com a matéria normal, seria capaz de atravessar uma rocha. Sob a formação da Terra, que há cerca de 4,56 bilhões de anos, uma grande nuvem nebulosa em forma de disco que orbitava o Sol, rica em poeira e gelo, dá origem aos planetas, satélites, asteroides, cometas, por acreção, por junção. Quer dizer, aqui nós podemos observar que os restos do Sol, porque o Sol, se entende que o Sol se formou primeiro, e os restos do Sol acabam formando tudo aquilo que há no sistema solar, como planetas, asteroides, e isso se juntou o material, chamando isso de acreção. Há 4 bilhões de anos, a crosta terrestre ele começou a se formar com processos de formação de rochas ricas em silicatos. E nós sabemos que hoje o mineral mais rico do planeta é o silício. O calor aprisionado dentro da Terra vai gerar atividades vulcânicas e vai liberar dióxido de carbono, formando uma atmosfera primitiva, primordial, uma atmosfera com um grande teor de carbono, dióxido de carbono. A composição será de dióxido de carbono, água em forma de vapor e nitrogênio. Já os oceanos vai ser a partir de um resfriamento gradual da Terra que vai permitir a água em forma líquida. A acumulação de água nas regiões mais baixas da crosta sólida, mares e lagos, vai formar aí esses oceanos. Esses bólidos formados de cristais de gelo complementariam o volume de água dos oceanos. Então nós temos aí dois modelos, duas formas de discutir, de teorizar sobre a formação desses oceanos. Primeiro pelo processo de degasificação do manto da Terra, quer dizer, o processo de liberação de gases da atmosfera da superfície da Terra para uma atmosfera. As atividades vulcânicas iriam facilitar e ajudar mesmo na formação de uma atmosfera a partir da liberação desses gases e a contribuição de planetesimais e cometas, asteroides contendo gelo. Quer dizer, esses asteroides com grande quantidade de cristais de gelo atingiriam a Terra e iriam complementar ou até formar lagos e mares, oceanos. Os oceanos eles se formaram há pelo menos 3,8 bilhões de anos, de quando data as primeiras formas de vida cianobactérias procariontes, que são esses serezinhos aqui, mostrando aqui nas imagens, tanto na direita, e formando aqui essas rochas, que vão ser chamadas de estromatólitos, que são as rochas calcárias formadas por secreção de cianobactérias, aqui fossilizado na imagem superior à direita. As cianobactérias elas realizam fotossíntese e secretam o carbonato de cálcio em camadas laminadas, como vocês podem ver aqui no fóssil. As estruturas em forma de abóbodas, como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, formam essas estruturas bastante singulares e foram descobertas na Austrália e África do Sul. Ainda hoje elas acontecem na Austrália, Bahamas e Brasil, por exemplo. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído com as discussões.
fica aí o espaço para perguntas, comentários no espaço abaixo, ok? Até a próxima vez, tchau, tchau, fiquem com Deus.